Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias referentes aos resultados do segundo trimestre de 2022. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da Eco Rodovias, e Andréa Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eco Rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Por favor, senhora Andréa, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Eco Rodovias, referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Reforçando a governança, ontem foi aprovada a nova estrutura organizacional, enxuta, ágil e eficiente. Marcelo Guidotti foi eleito presidente, profissional com ampla experiência no setor, profundo conhecimento das pessoas e processos internos. Adicionalmente, o Conselho também elegeu a diretoria estatutária, visando garantir eficiência, produtividade, soluções inovadoras e melhores práticas ESG, com foco no crescimento sustentável e disciplina de capital. Seguindo para os destaques, o trimestre foi marcado por algumas conquistas importantes, como a vitória do leilão de concessão da Rio Valadares, que gerará EBITDA e caixa operacional desde o início das operações, esperado para o final de setembro deste ano, melhorando a alavancagem da companhia e alongando o prazo de duração do portfólio para 22 anos. Em junho, a Eco 135 assinou o aditivo contratual, que prevê a incorporação de obras do anel viário de Montes Claros, exclusão de trecho urbano e desconto integral da outorga pelo prazo de 30 meses. Nesse mês, o BNDES e o BASA aprovaram as linhas de crédito de longo prazo para a Ecovias do Araguaia, no valor total de 4,2 bilhões de reais, e prazo de vencimento em setembro de 2051. Ainda em julho, a Eco 101 protocolou, junto à ANTT, a declaração formal quanto à intenção de adesão ao processo de extinção amigável do contrato de concessão. A companhia lançou, nesse trimestre, um programa de eficiência chamado de Eco Rodovias Value Agenda, programa que será suportado por um projeto de transformação digital do seu modelo organizacional. Com este programa, pretendemos maximizar o valor da companhia, com foco na eficiência organizacional, impulsionado pelo protagonismo das pessoas, orientado a dados e com uso de tecnologia aplicável. Ações já estão sendo implementadas
e resultados concretos são esperados a partir do próximo ano. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 3, o tráfego consolidado teve redução de 7% no segundo trimestre. O tráfego comparável apresentou crescimento de 6% no trimestre, reflexo da flexibilização das medidas restritivas, avanço da vacinação da Covid-19, exportações de commodities como soja e milho e a recuperação industrial. Destaque no trimestre para veículos leves, que tiveram aumento de 10%. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 4 a evolução da receita bruta, que aumentou 18% no segundo trimestre. Desconsiderando a receita de construção, a receita bruta apresentou redução de 10%, em função principalmente do encerramento dos contratos de concessão da Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar em novembro de 2021. A receita bruta comparável apresentou aumento de 9%, devido ao crescimento de tráfego e reajustes das tarifas de pedágio. Importante destacar que, ao longo do segundo trimestre, foram aplicados os reajustes tarifários de 10,5% na Econ 35, 13,9% na Eco 101 e 21,5% na Eco 050. Em julho, foi aplicado o reajuste tarifário de 22,5% na Ecoponte. Na Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas, ocorreu o reconhecimento dos reajustes tarifários pelo poder concedente, que serão realizados temporariamente por meio de compensações financeiras com verbas do Tesouro Estadual, após a devida formalização de aditivo, que está em fase avançada de elaboração. No slide 5, apresentamos a receita bruta comparável do primeiro semestre de 2022, que apresentou aumento de 11%. No slide 6, a receita líquida apresentou redução de 11% no trimestre, devido ao encerramento da Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar. O aumento dos custos caixa de 7%, abaixo da inflação do período, deve-se principalmente aos gastos com assessoria para estudos de futuros leilões, aos reajustes salariais e verbas não recorrentes. No slide 7, o EBITDA comparável do segundo trimestre foi de R$ 469 milhões, com margem EBITDA de 65%, devido ao crescimento do tráfego de veículos e ajustes das tarifas de pedágio. O EBITDA comparável do primeiro semestre de 2022 foi de R$ 944 milhões, com crescimento de 8% e margem EBITDA de 65%, conforme slide 8. Nos slides 9 e 10, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente, impactado principalmente pelo encerramento do contrato de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas, e pelo resultado financeiro. Os investimentos no segundo trimestre de 2022, no slide 12, totalizaram R$ 740 milhões e 1,3 bilhão de reais no semestre. Os principais investimentos nas concessões rodoviárias destinaram-se à implantação das praças de pedágio, bases operacionais e obras de conservação especial de pavimento na Ecovias do Araguaia, obras de duplicação e conservação especial de pavimento na Econ 35 e Eco 101 e melhorias em intersecções, acessos e obras de conservação especial de pavimento na Ecovias do Cerrado. No slide 13, encerramos o trimestre com alavancagem de 4,1 vezes, em linha com o esperado pela companhia, em função do final dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas, que acumulam até junho 7 meses sem contribuição no EBITDA consolidado, realização de CAPEX e não cobrança de pedágio na Ecovias do Araguaia. Importante ressaltar que o indicador de dívida líquida e EBITDA ajustado da Ecorodovias Concessões e Serviços foi de 3,7 vezes. A entrada em operação dos novos ativos no quarto trimestre, juntamente com a boa performance operacional, os recentes reajustes das tarifas,
permitirão manter o nível de alavancagem em níveis sustentáveis no médio prazo. Seguindo para o slide 14, encerramos o trimestre com saldo de caixa de 1,3 bilhão de reais. Os vencimentos do segundo semestre estão concentrados na Ecorodovias, Concessões e Serviços e serão refinanciados. No slide 15, destacamos as oportunidades que foram selecionadas de forma criteriosa pela companhia. As concessões federais do Paraná e a BR-381 em Minas Gerais, a Noroeste Paulista, no estado de São Paulo, e a Triângulo Mineiro, também em Minas Gerais. As oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro são avaliadas com foco na maximização do retorno sobre o capital investido e disciplina financeira, visando o crescimento sustentável e perenidade do negócio. No slide 17, apresentamos os principais destaques da agenda ESG. A Ecorodovias foi incluída nas metas de redução de gases de efeito estufa de sua acionista controladora, a ESTM, no Science Based Target Initiative, SBTI, e apoia o projeto Vision 2045, cujo propósito é apoiar os objetivos da ONU, inspirando empresas a participar ativamente na criação de um mundo melhor. A ASTM representará o setor de infraestrutura e construção. Mais detalhes da nossa agenda ESG podem ser encontrados no release de resultados. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar à sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Primeiro, parabéns, Marcelo e André. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação à Eco 101, se vocês já têm alguma previsão de quanto que seria o valor da indenização que a Ecorodovias teria direito a receber. E a segunda pergunta, um pouco com relação a novos projetos e alavancagem. No dia 8 de agosto está marcado o leilão da Triângulo. Se vocês veem algum risco desse leilão ser postergado. E com relação a novos projetos, tem a Araguaia, se eu não estou enganado, o início de cobrança do pedágio dia 14 de novembro, se isso está confirmado e qual seria o impacto em alavancagem dado o início da cobrança de pedágio. Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta, obrigado pelo parabéns também. Sobre a Eco 101, o processo é na primeiríssima etapa, etapa de solicitação de inclusão no processo de relicitação. Estamos confiantes que será um processo relativamente rápido e as discussões sobre a indenização serão tidas mais na frente, mas é evidente que a base é o investimento realizado. Nós temos hoje um intangível, o valor de mais ou menos 1,5 bilhão, que é a base dos investimentos realizados. Mas, de novo, a discussão sobre os valores finais em controverso será na fase mais adiante. Mas estamos confiantes que será um processo relativamente rápido. Sobre os novos projetos, o Triângulo Mineiro a princípio está mantido, é um projeto que para nós foi de interesse, porque está praticamente numa região que temos as duas concessões, mas estamos estudando bem e ainda temos a decisão para ser tomada, embora o leilão esteja marcado para a semana que vem. Mas é um projeto que faz parte de nossas prioridades. A Araguaia, sim, confirmada a entrada em operação. A Araguaia terá, nos primeiros anos, ter um mecanismo de
de mitigação de risco de tráfego. O tráfego é maior desse limite e esperamos uma contribuição no ano de 230, 240 milhões de reais de EBITDA. Tá? No ano 2023. Ótimo. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Pessoal, bom dia, obrigado pelo espaço, parabéns aí pela nova organização, pelos novos cargos. A minha pergunta é com relação à CAPEX. Eu acho que está bem claro que a companhia vai passar por um pico em breve e depois começar uma trajetória de desalavancagem à medida que os novos ativos vierem ganhando aí mais robustez e maturidade. Eu queria entender um pouco com vocês o que vocês imaginam aí para um nível um pouco mais de cor, né, com relação a número, que seria um nível nesse médio prazo, pensando que ao mesmo tempo que a gente vai ter essa alavancagem caindo à medida que o EBITDA dos novos ativos contribuir para o denominador, mas ao mesmo tempo também a gente tem a CRT aí com CAPEX forte para entrar a partir ali do quarto, do quinto ano. Pensando num horizonte aí de 5 anos, um pouquinho mais talvez, como que vocês pensam que vai ser essa curva, se a gente deve ficar nesse nível de 3 vezes mesmo? E outra pergunta, a minha segunda, diretamente relacionada à primeira, é como que vocês enxergam a participação nesses novos ativos de interesse, que vocês muito bem citaram, Paraná, 381, a Noroeste e a Triângulo, pensando nesse espaço de alavancagem, nesse horizonte de 5 a 7 anos. A ideia aqui é participar nesses projetos com uma participação talvez minoritária dentro de um consórcio. Vocês vislumbram alguma capitalização mais para frente? Tentar entender um pouco a estratégia para conseguir mirar nesses novos projetos. Obrigado, pessoal. Luiz, obrigado pela pergunta. Sim, de fato, nós estamos entrando numa fase de CAPEX importante. Temos ativos que estão quase chegando à fase final, a 0,50, temos a 1,35 no meio de investimentos, Ecovias do Cerrado começando, Araguaia. A alavancagem agora, neste ano, ela está subindo de forma até, não obstante a geração de caixa operacional seja positiva, porque nós estamos acumulando meses de sem EBITDA das concessões do Paraná. O full year, porque o dívida líquida EBITDA se calcula com a EBITDA dos últimos 12 meses, o full year teremos em novembro. Então, até novembro, nós vamos acumulando um crescimento nesse indicador, mas devido principalmente a essa acumulação dos 12 meses, dos últimos 12 meses. Não há uma geração de caixa. O equilíbrio entre a geração de caixa, o EBITDA operacional e o CAPEX começa a se dar a partir do último dezembro e 2023. Então, a gente começa a manter um equilíbrio, estabilidade entre a sua geração de caixa e o endividamento. E, obviamente, com o crescimento orgânico, os ajustes tarifários e a chegada de mais maturidade da 0,50, 1,35, Governo do Cerrado e das outras, esse equilíbrio tende a se reverter e a diminuir. Então, não obstante, nós teremos CAPEX, um ciclo de CAPEX mais longo devido à própria Araguaia e Rio Minas, o equilíbrio se dará para a geração de caixa. Então, estimamos que o covenant, que é o dívida líquida e EBITDA consolidado, mesmo no médio prazo, possa estar entre 3,5 e 4 vezes, que é confortável para nós. De novo, com uma dinâmica bastante positiva entre o CAPEX, o investimento, e diga-se de passagem, é um investimento em projetos de alto retorno. Então, a gente tem que cumprir esse CAPEX, mas, de novo, a geração de caixa irá ser positiva. Com isso, a gente olha, sim, novos ativos, mas temos claríssimo as dinâmicas e a pressão no nosso balanço. A gente olha para ativos que sejam sinérgicos, que tenham alto retorno e que façam sentido para a Ecovias. Soluções de equity, como participação de minoritários, eventualmente, elas sempre são consideradas no médio e longo prazo. Isso é normal. Já tivemos oportunidade de ter parceiros, na própria Ecovias do Araguaia temos a GLP, né? Sempre olhamos essas oportunidades nesse sentido. Então, selecionamos com critério, as oportunidades são boas, os retornos são bons. Só para terem uma ideia, 381 tem um retorno ativo de projeto de quase 10% real, tipo de projeto, é um ótimo retorno. A gente tem que estar atento a essas oportunidades, cuidando, obviamente, da nossa sustentabilidade financeira no longo prazo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Perfeito.
A próxima pergunta é de Andressa Varoto, do UBS. Bom dia, Guidotti, Andréa. Obrigada pelo espaço e parabéns pelas novas funções. A minha pergunta, na verdade, é só uma dúvida em relação à compensação, né, que vocês vão receber do Estado de São Paulo por esse período de atraso, né, do reajuste. O efeito caixa disso começa assim que vocês assinarem o aditivo, e vocês têm uma previsão de quando esse aditivo vai ser assinado. É isso, então, obrigada. Obrigado, Andressa. A compensação se dará, a princípio, a cada 2 meses. Tá? Então, estamos prevendo julho, agosto, setembro, final de setembro. São de 2 a 2 meses até em dezembro recompor a tarifa. Tá? Então, esse é o mecanismo e o aditivo está praticamente pronto para ser assinado. Então, a gente espera assinado em breve. Tá? Então, acho que diria que está tudo conforme anunciado pelo próprio governo, tudo em linha, e acho que ao final tudo será alinhado conforme as regras do contrato. Tá? Acho que é. Obrigado. Obrigada. A próxima pergunta é de Felipe Mielce, do Citi. Oi, pessoal, bom dia, obrigado pelo espaço, parabéns pelos novos cargos, Marcelo e André e o resto da diretoria também. Mas eu tenho 2 perguntas do meu lado. A primeira é pensando ainda na questão financeira, na questão de alavancagem. Vocês estão num processo de crescimento de alavancagem, né? É natural, essa alavancagem deve cair conforme os projetos futuros forem entrando, mas pensando do ponto de vista de novas captações e rolagem de dívida, do ponto de vista de liquidez de curto prazo, vocês veem algum risco de aumento de custo de capital nessas alocações? Como vocês veem a estrutura de capital e o custo de capital nesse processo? E a segunda pergunta é um pouquinho mais subjetiva. Eu queria entender com vocês, assim, olhando para a eleição que está ali na frente, os cenários políticos trazem algum risco de mudança de política pública, mudança de foco para a empresa e para o setor como um todo? Como que vocês veem isso? Obrigado. Felipe, obrigado pela pergunta. Sobre a alavancagem, custo de capital, custo de captação, nós estamos conseguindo normalmente captar, temos bastante acesso à liquidez no mercado, a custos sempre competitivos, e estamos vendo que nas últimas operações melhoramos sensivelmente os spreads que tínhamos, que estávamos carregando, que foram algumas operações emitidas, por exemplo, no ano de 2020, durante a pandemia. Então, a gente consegue, sim, melhorar. Nós não estamos vislumbrando nenhum tipo de problema sobre liquidez, sobre custo de captação. Tá? E a estrutura de capital, a gente tenta manter sempre mais equilibrada, transferindo, obviamente, a dívida quanto mais possível nas unidades operacionais, obviamente, como André mencionou, o financiamento de longuíssimo prazo captado para a Araguaia é um financiamento que se dará no projeto. Então, a gente tenta evitar e limitar e reduzir as dívidas a nível de holding e carregar os projetos com suas dívidas de projeto, que seguramente tem um custo e uma eficiência fiscal muito melhor. Quanto ao cenário político, para nós é praticamente indiferente. Nós entendemos que a infraestrutura praticamente é uma linha mais de qualquer governo. A infraestrutura é necessária no Brasil. O setor privado tem demonstrado, não só nas rodovias, mas em outros setores, ser protagonista, e nós entendemos que isso vai continuar. Então, foi pavimentada um mecanismo para estudo de novos negócios, com a participação de agências do próprio TCU bastante sólida, e os projetos estão saindo bem estruturados. Isso vem se dando, inclusive, nos outros governos. Acho que não vai mudar muito para nosso setor. Obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Senhoras e senhores,
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes para as considerações finais. Bom, agradeço pela participação no call e eu e o time estamos à disposição para dúvidas posteriormente. Muito obrigada, um bom dia a todos. A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.